Muito bem, pessoal. Nós iremos falar sobre puberdade. Eu sou o professor Heber Cunha e a gente tem o interesse aqui de mostrar para vocês, alunos e professores, sejam bem-vindos. Nós iremos falar sobre puberdade, a puberdade e as transformações físicas e emocionais. Esta aula ela tem uma base nas inscrições da Base Nacional Comum, nossa BNCC. Nós iremos abordar alguns descritores do sétimo e do oitavo ano do ensino fundamental, como identificar e compreender os aspectos biológicos das transformações do corpo humano durante a puberdade, reconhecer os aspectos físicos e emocionais e sociais. Também iremos relacionar as mudanças físicas e hormonais com o desenvolvimento do organismo e o início da adolescência. E claro, vamos reconhecer a importância da higiene e dos cuidados com o corpo durante a puberdade. O que é puberdade, então? Para os meus queridos alunos, a puberdade é o período da vida em que ocorrem mudanças físicas e hormonais significativas que levam à maturidade sexual e à capacidade de reprodução. Neste caso, nas meninas, fica evidente, muito mais evidente, que é a apresentação da primeira menstruação. Então, a menina, a partir do momento em que menstrua, ela já tem a capacidade de gerar um feto e isto demarca o início da sua puberdade. Obviamente que o corpo da menina, do modo geral, ainda não está preparado para receber um feto, mas no sentido mais estreito do termo, ela já está ovulando. Isso quer dizer que o ovário já está liberando o ovócito e, portanto, pode sim ter uma gravidez de risco, obviamente, na maioria dos casos. E isso não é recomendável para as meninas que acabaram de entrar na puberdade. Esses aspectos devem ser conversados com os seus pais e com responsáveis por você. Então, o nosso papel aqui é trazer a informação biológica e algumas orientações do ponto de vista do seu comportamento, como é que esse seu comportamento ele vai, a partir de aí, ele vai mudar um pouco. Nos meninos, a puberdade também tem alguns sinais secundários, e a gente vai chegar lá, e a capacidade, obviamente, da produção dos espermatozoides. Esses espermatozoides são produzidos nos testículos, enquanto os ovócitos nas meninas são produzidos nos ovários. Os meninos têm a produção, obviamente, nos testículos, a produção de espermatozoide. Então, esses eventos marcam, delineiam o início da vida adolescente. Bom, a diferença entre a puberdade masculina e feminina. No menino, há a evidente mudança na voz, aparecimento de pelos no rosto e a primeira ejaculação. O corpo tende a ficar com formas mais masculinas, como os ombros mais largos, A capacidade muscular também dos meninos é maior, os músculos crescem mais. O crescimento do esqueleto, obviamente, o desenvolvimento das características sexuais secundárias, como os pelos pubianos, que são os pelos ali nas regiões íntimas. E também alguns pelos podem aparecer na face, assim como também na axila, debaixo do braço. Crescimento de pés, mãos, músculos e formas mais rápida. E um aumento nos testículos, uma vez que a produção do espermatozoide se dá neste órgão importante da reprodução humana, que são os testículos. Nas meninas, o aparecimento do broto mamário começa a crescer, aquele pequeno broto no seio, Também o crescimento do esqueleto, o desenvolvimento das características sexuais secundárias, como os pelos pubianos, também nas meninas, na axila. A menarca, que é chamada primeira menstruação, é o último sinal que vai delinear aí a puberdade das meninas. Esse marca muito bem a menstruação. A menstruação, obviamente, já está ali como um sinal de puberdade. O corpo pode
tende a ficar com formas femininas mais acentuadas, o quadril maior e a definição da cintura. Isso tem muito a ver com a formação do corpo feminino, que é para um futuro receber um bebê, né? O bebê está ali alojado durante 9 meses. É preciso que esse quadril ele se abra, coisa que não acontece com os meninos, né? Os meninos não produzem, obviamente, bebê. Então, as meninas, para receber esse bebê, precisa ter um quadril mais aberto. E isso é uma diferença do corpo masculino para o corpo feminino. E também o crescimento dos pés, mãos e músculos mais rápido. Querendo dizer, já adiantando para vocês aqui, que as meninas crescem muito mais rápido durante a puberdade que os meninos, né? As meninas dão um salto maior. Em um ano, as meninas crescem quase tudo que tem para crescer na vida, enquanto que os meninos têm um crescimento mais lento. Isso é uma definição, uma diferença entre a puberdade nas meninas e a puberdade nos meninos. Bom, falando de emoção, né? A puberdade traz consigo diversas mudanças emocionais intensas, como alterações de humor, ansiedade, depressão e baixa autoestima, além de afetar a forma como esses adolescentes se relacionam socialmente e desenvolvem sua identidade. Olha, uma coisa que eu já vou adiantar para vocês. A puberdade, ela não é, de modo nenhum, uma doença, tá certo? Quando eu falo aqui depressão, que pode chegar à depressão. Não quer dizer que todo mundo que vai entrar na puberdade vai ser uma pessoa deprimida, doente e deprimida. Pode bater ali um pouco de tristeza, né? Mas vamos melhorar isso aqui para vocês. Olha só. A ansiedade. A puberdade pode aumentar a ansiedade, especialmente em relação à aparência física, à aceitação social e busca por independência, né? Então, a criança, ela quer se enturmar, ela quer ser sociável, ela quer ter um grupo para si, né? E aí onde até surge alguns bullying, algumas coisas que devem ser evitados nas escolas, por exemplo, tá bom? E a depressão, que essa tristeza pode surgir com sintomas de tristeza persistente, né? Aí se chama de depressão, mas nem todo mundo chega lá, tá, pessoal? Não vão ficar com medo disso aí, não. Existe uma perda, poderá existir uma perda de interesse em atividades e alterações do sono, assim como também um apetite. Abaixo autoestima. Então, essas fotos que vocês fazem, né? Lá no Instagram, que não mostra o rosto, ou o perfil lá do WhatsApp, que não mostra o rosto. Tudo isso tem muito a ver com essa baixa autoestima. Então, você não mostra a sua face, você quer esconder. Né? E esconde isso como se fosse ali uma moda e tal. Todo mundo faz, eu também faço, mas na verdade é uma baixa autoestima. Né? Essas mudanças corporais e comparações com padrões sociais podem levar a isto, a essa baixa autoestima, trazendo essa insegurança com relação à sua própria imagem. Porque vai ter aquela influencer que vai estar toda maquiada ali e você não acorda maquiada e não vai para a escola maquiada, nem todo mundo vai, e pode se sentir inferiorizada justamente porque aquela atriz ou aquela influencer ela é uma pessoa descolada, né, etc, 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 e você não é. E aí essa baixa autoestima pode bater aí em vocês, mas tem muito a ver com os hormônios que estão circulando em você, tá bom? Isso vai passar. E aí a gente cuida, gente, de ter que observar as relações sociais, tá bom? Então ter cuidado com o que e com quem você se relaciona por meio da internet, tá bom? Isso pode atravessar você com um cyberbullying, cuidado com esses grupos que vocês entram, cuidados com os jogos que vocês jogam, porque isso aí vai influenciar a vida de vocês, tá bom? Tem gente fazendo bobagem na internet com a sua própria vida, porque quer provar algo, e isso tem muito a ver aí com a idade da puberdade, e vocês devem evitar, tá bom? Evitem mesmo de estar em certos grupos. Conversem sempre com seus pais, professores, pessoas mais velhas, cuidadores, tá bom? E vai aliviar um pouco o estresse de vocês.
Bom, aqui eu separei essas relações hormonais para vocês entenderem um pouco, né? Vamos estudar um pouco aí como o sistema nervoso e algumas glândulas endócrinas atuam em conjunto para a ocorrência da puberdade. Veja só, o hipotálamo, que está ali bem na base do cérebro, é uma região do encéfalo que, entre outras funções, controla a secreção de hormônios pela hipófise, ou seja, atua como uma ponte entre o sistema nervoso e as glândulas endócrinas. Então, o sistema nervoso e as glândulas endócrinas que estão logo ali. A hipófise é uma glândula localizada próximo ao hipotálamo. A hipófise está aqui, logo próximo ao hipotálamo, tá certo? No início da puberdade, sob a ação dos hormônios hipotalâmicos, a hipófise produz e libera hormônios folículo estimulante, que é o FSH, e o hormônio luteinizante, que é o LH, os quais agem nos testículos. Nos testículos, o FSH está aqui, ó, LH e FSH. Ele vai atuar certo em ambos os órgãos, mas vamos falar agora do testículo. Nos testículos, ele estimula a produção de espermatozoide e o LH estimula a secreção de testosterona. Na puberdade, a testosterona é a principal responsável por promover o aumento dos órgãos genitais e o desenvolvimento de características sexuais secundárias masculinas, como a gente já citou anteriormente, tá certo? Que é pelo na face, pelo na região pubiana, pelos nas axilas, o engrossamento da voz, são tudo características sexuais secundárias, né? Bom, no início da puberdade, sob a ação dos hormônios produzidos pelo hipotálamo, a hipófise produz e libera hormônio FSH e LH, os quais agem também nos ovários. Nos ovários, o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, e o LH, que é o hormônio luteinizante, estimulam o amadurecimento dos gametas femininos, que são os ovócitos que eu já falei, fazendo que ocorra a primeira menstruação e os ovócitos passem a ser liberados mensalmente. Então, vai seguir aí um ciclo menstrual, tá bom? Esses ovócitos vão ser liberados ali em cada ciclo. Como resultado desse processo, os ovários começam a produzir e a secretar progesterona e estrógeno. O estrógeno atua no desenvolvimento e na manutenção dos órgãos sexuais femininos. E as características sexuais femininas também, já citada, né? Pelos e tal, a forma do corpo, etc. A progesterona, por sua vez, atua em conjunto ao estrógeno, preparando o útero mensalmente para uma possível gravidez e para a produção de leite nas mamas. Então, observem que a puberdade é um fato biológico, fisiológico, biológico, anatômico, que visa no ser humano a reprodução. Mas é óbvio que a reprodução aí tem outros aspectos sociais envolvidos, né? Sociais e psicológicos envolvidos, que vocês devem prestar atenção àquilo que a gente já citou, e os aspectos das questões morais, religiosas, etc., vocês devem conversar sempre com os seus pais, responsáveis e professores, tá bom? Vamos seguir. Bom, agora a gente vai fazer uma atividade que é criar um panfleto com as informações sobre puberdade, e aí você vai distribuir com seus colegas de escola. É uma atividade que você pode fazer manualmente no seu computador ou manualmente e reproduzir e entregar na sua sala de aula, dos seus colegas de turma e quem sabe nos corredores da escola. É uma atividade que ao você fazer, você vai estar revisando esta aula aqui. Fica com Deus, professor Heber Cunha, Science Study com vocês neste vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Vou pedir aquele abraço, aquele joinha e compartilhe com os teus colegas, tá bom? Para que a gente possa fazer esse canal um grande monstro no ensino de ciências. Tchau!